Olá! Este nosso Papo Gerais de hoje vai trazer informações sobre um meio que foi fundamental, continua sendo e ainda vai persistir por muito tempo, o rádio. O nosso entrevistado é Roberto Salvador, que escreveu um livro sobre a origem do rádio no Brasil e sobre passagens interessantes dessa mídia tão popular. Roberto, você escreveu e está lançando um livro sobre o radioteatro. Exato, chama-se A Era do Radioteatro. E ele começa quando? O radioteatro, quer dizer, o livro é só sobre radioteatro, não é sobre rádio de um modo geral. Porque outros autores já se ocuparam disso. O meu livro fala especificamente do radioteatro. Então ele começa nos anos 30, porque o radioteatro, que chamavam na época de teatro cego, já se entende por quê, né? O teatro cego tinha a possibilidade de levar para os ouvintes as emoções do teatro, né, das peças de teatro, ouvintes esses que não tinham a mínima possibilidade de ir a um teatro. Então, o radioteatro começa com o teatro cego, que foi se enriquecendo cada vez mais com a introdução de efeitos sonoros, da participação da música, com a formação de atores específicos para o radioteatro, e foi, na verdade, o radioteatro a grande locomotiva que puxou o rádio, respondendo à tua pergunta, Celso, dos anos 30. E qual que é a diferença entre radioteatro e radionovela? Boa pergunta. É o seguinte, eu gosto de explicar que é o seguinte, radioteatro é tudo. Radioteatro é tudo. A radionovela é uma vertente, é uma especialização do radioteatro. Por exemplo, o que é uma radionovela? A radionovela é, como diz, vem de novela, né? Um novelo, uma história que vai se desenrolando em capítulos, tá? Um capítulo é um gancho para o capítulo seguinte, vai assim, vai assim. Já o radioteatro é uma história completa, pode ser um programa humorístico, um programa de esquetes, tudo é radioteatro. O Roberto, mas aqui eu estou falando, puxando para o lado de Uberlândia, que eu me lembro que nós tivemos aqui radionovela na década de 50, né? E elas eram ao vivo. Sempre tudo ao vivo. Era ao vivo pelo seguinte, Celso, porque, aliás, eu tenho conhecimento disso. Quando eu escrevi meu livro, eu fiz muitas pesquisas e verifiquei que no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, já se fazia radioteatro. Era tudo ao vivo. Por quê? Naquela época, os processos de gravação eram até bons, até a qualidade era legal, eram discos de acetato, eu tenho até um em casa, era gravado ali. Só que o gravador era do tamanho de uma máquina de lavar roupa, precisava 2 homens para suspender. Então gravava num disco de 15 polegadas de acetato e os programas eram gravados ali. Então os programas eles eram gravados durante a emissão. E depois, então, eles serviam de laboratório. Eu trabalhei na Rádio Nacional quando menino, e nos anos 50, os programas eram todos gravados. A Nacional tinha um capricho especial. Então, o que ela fazia? Gravava o programa conforme ia ao ar. Quando terminava o programa, ou no dia seguinte, reunia a equipe toda, botava lá e reproduzia aquele disco, que era em 33 rotações por minuto, um programa gravava 15 minutos de um lado, 15 minutos do outro. E aí eles ouviam aquilo como um laboratório. Olha aqui, a música ficou em fundo, ficou alta demais, isso aqui, esse microfone não estava bem localizado. Se o programa utilizava orquestra, as cordas estão altas demais, a percussão, aquilo tudo era um laboratório. E esses programas todos hoje fazem parte de museus. E foi nesses museus que eu fui me abastecer para escrever o meu livro. Tem até uma cena que eu até contei contigo no programa do Jô, que vou contar aqui de novo para vocês. Tinha uma cena de um programa policial, As Aventuras do Sombra.
Era um programa policial que ia ao ar às 10h30 da noite, toda terça-feira. O Sombra era um detetive. Essa série foi tirada do rádio Americanos, chamado Shadows. Então, era um detetive que descobria, desvendava os crimes, porque ele tinha também a capacidade de ficar invisível. Agora, vocês imaginem o que é fazer um cara ficar invisível no rádio. Era complicado. Olha a criatividade. O ator, que se chamava Sancler Lopes, um grande ator, ele quando estava visível, né, como nós vamos chamar, visível, era a voz natural dele. Quando ele se tornava invisível, a voz dele, ele fazia uma voz cavernosa, né, que eu vou tentar reproduzir. Ele dizia uma frase assim: quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe. Aquela voz. Aí botava um eco, né? Fazia bacana. Bom, teve uma cena em que o mocinho, que era o Sombra, contracenava com um bandido. Uma luta, essa tal luta, essa briga. E o bandido ia dar um tiro no Sombra. O Sombra estava visível. Aí o bandido diz assim: eu vou te matar com este revólver, bandido, eu vou te matar com este revólver. Porque rádio, você sabe disso, você tem que dizer pro ouvinte o que é. Eu vou te matar com este revólver, que é pro ouvinte, né, sacar. A televisão não mostra, né? Eu vou te matar com este revólver. Aí os contra-regra falhou, ele deu a martelada, mas o tiro não saiu. A pólvora, talvez o ar-condicionado, sei lá o quê. O tiro não falhou. Aí o ator, muito experiente, que era o Floriano Faisal, para salvar a cena, diz assim: o meu revólver falhou. Ainda bem que eu tenho esta faca. Tome! Pá! Aí sai o tiro. Quer dizer, aí o cara conseguiu dar o tiro, né? Pô, coisas, né, aconteciam, né? Tudo ao vivo, né? Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas nós vamos voltar no próximo programa com a nossa conversa aqui com Roberto Salvador. Até lá. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.